Eu tava de boas vendo, pra você que tá vendo isso daqui logo na estreia, vendo Argentina e Croácia, inclusive ainda tá rolando aqui ainda, tá vendo no YouTube aqui do Cazé. E tava de boas vendo o jogo tranquilamente, puto pela, né, obviamente como todo brasileiro, quando pá, notícia. Aí eu olho pro outro lado, atualizo, pá, notícia. Aí eu olho pro outro lado, pá. Era tweet do Marcelo Neves, mas com notícia. Uma pá de notícias, eu achei que só ia trabalhar agora na live do Canal 20, que começa daqui a pouco, por volta de 7, 7h30. Mas não, tem notícia de Gabriel Teixeira. Olha a SAF aí, hein? Vocês reclamando da SAF. Tem notícia sobre Gabriel Teixeira, tem notícia sobre o Suaço. Falaram com o empresário do Suaço, a imprensa aqui do Brasil, né? Netflix falou. E, além de tudo, ainda tem notícia sobre o Calegari. Então, enquanto rodar a vinheta do Giro de Notícias, você deixa o seu like. Já deixou? Não deixou? Deixa agora. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Bora aí para as notícias. Bem, a gente vai falar aqui, vai abrir esse vídeo aqui falando de um tweet que o Marcelo Neves fez durante o jogo, mas que é uma notícia importante de algo que até no último vídeo que eu lancei aqui hoje à tarde, se você não viu, vá lá ver, eu toco nesse assunto bem rapidamente. Eu chego a falar. Marcelo Neves trouxe o seguinte, ó, rapidinho. Apesar da chegada de Guga, Calegari segue nos planos do Fluminense. A menos que pinte uma boa proposta, claro. Se ele falar menos que pinte, é porque não pintou até agora. Utilizá-lo como volante é uma ideia para 2023, tanto que Christian, do Atlético, não está na mira do Fluminense, apesar de especulado. Ou seja, sondou, mas não teve nada além disso. Ou seja, aqui a gente tem duas notícias. Uma, Calegari continuou nos planos, mesmo com a chegada de outro lateral direito. E duas, que, na verdade, tem uma nas entrelinhas, tá? Mas, enfim, a segunda é que é uma ideia utilizá-lo como volante. E aí a terceira, que eu falei que tá nas entrelinhas, é chegar alô, times interessados em Calegari. Uma oferta boa o Fluminense aceita. É meio que isso. Pra completar, eu tô começando a montar o raio-x dos jogadores, né, que foram contratados pelo Fluminense. E, enfim, nenhum deles ainda tá confirmado e tal, então eu tô só conversando com alguns jornalistas que eu conheço. E o Thiago Minhoca, jornalista, comentarista da Rádio CBN lá de Fortaleza, ele falou sobre o Lima, de que o Lima já chegou a jogar de segundo e de terceiro volante. Já teve ali uma sequência atuando assim, então é algo que também pode ter sido, que o Lima seria uma espécie de Iago Felipe ali, que joga desde o segundo fio, até comparou isso lá no vídeo que ele gravou sobre o Lima, lá no Canal 20. Mas acho que ainda não publicou. O Lima, ele joga desde segundo volante até ponta. É meio que igual o Iago Felipe mesmo, né? Vamos esperar para poder ver. Por isso, talvez não tenham reforçado essa posição com a saída de Nonato, né? Talvez trazendo o Lima e agora com essa oportunidade do Guga na lateral direita, o Calegari possa ser também uma aposta para essa posição. Outra notícia é de que... Vamos lá que essa notícia é interessante. O portal Netflix, Paulo Brito, repórter do Netflix, conseguiu contactar o empresário do Gabriel Suaço. Exatamente. Falou com o Alan Silberman, que é esse cara que tá na thumb do vídeo aí no YouTube. E, segundo a matéria, apesar de não se manifestar oficialmente a respeito do atleta do Colo-Colo, o Fluminense, né, ele diz aqui, o clube teria se assustado com a pedida salarial do mesmo. Esse assustado, se eu não me engano, tá na matéria do GE. A matéria do GE falou sobre isso. Quando o Gabriel Suaço o Fluminense fez uma proposta, ele fez uma contraproposta e esses valores teriam assustado o Fluminense. Seguindo a matéria, o site Saudações Tricolores informou que o lateral de 25 anos pediu $150 mil de salário. Botar ali algo em torno de 800 mil, na matéria fala 795 mil reais por mês. Em entrevista exclusiva Netflix, o Alan Silverman falou o seguinte: $150 mil mensais, isso não é verdade. Onde foi que saiu isso? E depois, o Netflix perguntou, segundo está na matéria aqui, qual foi o salário, então, requisitado pelo Suaço, mas o empresário preferiu não responder. E aí ele depois conclui com: me perdoa por não poder te ajudar. É melhor perguntar ao Fluminense. Trato de forma reservada sobre esses assuntos. Vamos lá, tá?
A gente normalmente está acostumado a ver a situação inversa, né? É um falando e o outro depois desmentindo. Mas enfim, agora a gente está nessa questão aqui. Primeiro é importante falar que o Alan Silberman é um cara que dá muitas entrevistas, tá? A gente já viu ele falando aqui no Dale Albo, já viu ele falando no AS do Chile. Ele dá bastante entrevista, assim, publicamente lá para a imprensa chilena e agora falou aqui com a imprensa brasileira, negando esse salário. Se ele negou esse salário, vamos lá, tá? Primeiro caso que a gente tem que pensar aqui. Se ele negou que o Gabriel Suasso pediu esse salário, é fato de que ele não fechará com nenhum outro clube ali do Fluminense, nenhum outro caso do Fluminense por esse salário. Ponto. Se ele fala que pediu esse salário, tem esse detalhe também. Se ele fala que pediu isso, qualquer clube europeu vai oferecer só isso. É dentro da lógica. Se ele fala que pediu isso, né, para um clube. Só que, por outro lado, a gente também olha aquela situação e faz sentido uma pedida alta do Gabriel Suasso. Ele tá querendo ir pra Europa. Ele tá esperando um salário da Europa. Será que ele pediu a menos do que isso? E aí a gente começa também a ver desencontro de informação. Às vezes eu sempre falo isso. De que às vezes nada mais é do que jogo de informação. O Fluminense contratou, o pacotão veio por 2,5 milhões. Não, 2,5 milhões é só Keno e Guga. E lá na imprensa de BH estão falando em 3 milhões. Por quê? Os outros 500 mil euros são pros outros dois. Entendeu? Como é que a gente vai pensando informações? O que dá pra deduzir disso tudo? Talvez tenha também, e vale a gente lembrar, questão de salário e de luvas. É comum o jogador receber, eu não sei se no mundo todo chamam de gloves, né? Mas é comum jogador receber uma compensação pela assinatura do contrato, quando ele vem de graça, né, entre aspas, né? São as famosas luvas aqui no Brasil, e receber o salário. Muitas vezes, são raros os casos em que essas luvas elas são pagas à vista. Isso não é muito normal. Alguns casos até e tal, mas num nível muito acima. Pode ser também, e aí é um palpite meu, de que o salário não seja 150 mil dólares, não seja 800 mil reais por mês. Mas seja aquele caso de, sei lá, vamos assinar um contrato de 3 anos e a gente vai pagar aqui, sei lá, 7 milhões de reais de luvas pra você. E aí a gente vai diluir esses 7 milhões de reais de luvas dentro do seu salário. Seu salário que você pediu aí é 600 mil, mas eu quero... Aliás, isso é a proposta do jogador, né? Então o jogador falando isso, então, meu salário vai ser 500 mil, meu salário vai ser 500 mil, mas eu quero receber 10 milhões de reais de luvas. E aí pode diluir essas luvas em 36 meses, que vai dar mais ou menos 300 mil reais por mês, então meu salário é 500 mil. E aí o outro lá, o malandro, nega, né? O empresário também pode negar. Então, assim, é tudo muito complicado. Aí o empresário vai negar que pediu 800 mil reais de salário, mas, na verdade, ele pediu 500 mil mais 300 mil de luva, entendeu? É tudo muito complexo. E a gente nunca vai ter a resposta. A gente não vai ter. Porque nem a diretoria do Fluminense vai vir, o Mário Bittencourt falando exatamente a proposta que ele pediu, mostrando ali, ó, o WhatsApp aqui, ó, o e-mail que chegou e tal. Isso não vai acontecer publicamente, bem como o empresário também não vai fazer isso publicamente, tá? Então é sempre bom deixar claro de que é uma coisa meio... olhar pra nuvem, assim, é você ver, não é exatamente olhar pra nuvem, mas é no que você tá disposto a acreditar. Se você tá disposto a acreditar na apuração do Netflu, no contato do Netflu, mas nesse caso nem é o Netflu, né? É uma declaração direta do empresário do jogador, ou se você vai acreditar na matéria dos Saudações Tricolores, que muito provavelmente, não é nenhum milaçante falar isso, foi apurada com a diretoria do Fluminense. Em quem você vai acreditar? Enfim, fica aí, a sua base. Bem, e pra fechar, olha, tem gente que tem a coragem, eu vou dizer que tem coragem, tá? Vou dizer que isso precisa ter coragem, de criticar as SAFs do Brasil. Tem gente que tem, que SAFs essas que só fazem bem ao Fluminense. Vou botar a matéria aí na tela, matéria do GE.globo, que saiu durante o jogo. Foi o que me fez parar de ver o jogo pra sentar aqui pra gravar. Foi na hora que saiu essa matéria, eu falei, meu Deus. Matéria do Thiago Lima no GE.globo. Bahia faz proposta de quase 10 milhões de reais ao Fluminense por Biel. O Bahia, que acabou de virar SAF, foi adquirido pelo Grupo City, tá? Na verdade, no final do trâmite burocrático, mas o City já tá investindo, dado que Kaique já chegou, né? Jogador do City já chegou sem custos, lá por empréstimo, e agora o atacante de 21 anos, que estava emprestado ao Grêmio e se destacou na última Série B. O Fluminense recebeu a proposta de 10 milhões por Gabriel Teixeira. Ainda dentro da matéria,
se destaca no Netflu de que Gabriel Teixeira recebeu essa oferta de compra, seria para comprar o jogador do Fluminense. Se você parar pra pensar assim, a proposta ela não é exatamente em reais, só pra lembrar. É de quase 10 milhões de reais, mas é porque é 1,8 milhão de euros. Se você parar pra fazer essa 1,8 milhão de dólares, perdão, parar pra fazer essa conta, o Gabriel Teixeira, ele tá saindo pelo mesmo valor que o Grêmio tinha como opção de compra e não quis efetuar, e praticamente pelo mesmo valor que o time de Odair Hellmann lá no início do ano, o Al-Wasl, queria efetuar a compra dele em janeiro, eram 2 milhões de dólares, uma diferença ali de 500 mil reais. Queria efetuar a compra, o Fluminense aceitou vendê-lo, ele chegou a viajar para a Arábia, mas nos exames médicos ele não passou e acabou voltando. Depois disso, Gabriel Teixeira perdeu o gol, a cara contra o Olímpia, já era uma relação muito conturbada com o Fluminense, e no final das contas foi emprestado para o Grêmio e fez uma Série B boa, mas é uma Série B, que a gente tem que sempre destacar isso. Nessa temporada, Gabriel Teixeira retornou ao Fluminense, o Grêmio não exerceu a opção de compra. Fernando Diniz, segundo a apuração do GE, pediu retorno e colocou ele nos planos para 2023. Só que colocou ele nos planos com o elenco antigo. Agora, com a chegada principalmente de Keno, que joga pela ponta, e de Lima, que pode jogar também por dentro, Gabriel Teixeira talvez não tenha muito espaço. Eu acho pouco provável do Diniz falar que não vai ter muito espaço, porque é uma posição que tem muita rotatividade. E aí a gente parte para análise só para poder fechar. Ainda no setor de informação, é bom destacar. Vamos fechar em 10 milhões de reais, né? Mais fácil de fazer a conta, até porque o euro fica mudando o tempo inteiro. 10 milhões de reais. O Fluminense, então, ganha 10 milhões de reais pela venda do Gabriel Teixeira? Não. Por quê? Ao que parece, a gente não entendeu muito nas notícias, mas ao que parece é assim, Gabriel Teixeira será vendido 100% por 10 milhões de reais. E aí, qual que é a história? O Fluminense possui 60% do jogador, mas fica com 50% da venda. Ou seja, no final das contas, o Gabriel Teixeira sai ele é vendido por 1 milhão e 800 mil dólares, se ele for, né, se a negociação for executada, mas o Fluminense fica com 900 mil dólares, entendido? Então ele é vendido por 1.800, mas o Fluminense só tem 50%, 30% dele é de terceiros, esse contrato foi assinado antes da lei que manda que seja divulgado, né, o dono de todos os clubes, então o contrato dele está assinado há muito tempo lá atrás, esses terceiros já têm, então não é obrigatório divulgar, né, não pode divulgar. 10% pertence ao próprio Gabriel Teixeira e 10%, aí o Fluminense, ou seja, possui 60%, né? E desses 60% do Fluminense, 10% foram cedidos ao representante do atleta como exclusividade de venda. O que isso quer dizer? Porque às vezes eu falo isso e ninguém entende, tá? Quando o Fluminense vai renovar com o Gabriel Teixeira, ele tá se destacando na base, o Fluminense vai renovar, o que o Fluminense faz? Ó, você empresário, você não pode ter direito do jogador. E aí o que o empresário pede? Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar com os direitos, só que a gente vai ter no contrato de que eu tenho a exclusividade de representar o jogador numa venda. É mais ou menos isso. Porque isso é uma forma do empresário também aceitar uma renovação. Se não, meu amigo, Kaique, Marcos Paulo, Metinho, o cara pega e mete o pé e não vai renovar e ponto. Então, o empresário não é dono de 10%, mas a negociação ela é exclusivamente por esse empresário e ele fica com 10% da venda. Deu pra entender? Acho que deu. Tentei não me alongar. Então o Fluminense fica com 50% desse valor, ficando com 50% desse valor de Gabriel Teixeira. O Fluminense arrecada, como eu falei, ali por volta de 5 milhões de reais. Vamos lá, tá? É bom o negócio? Pra mim, vamos lá. Pra mim é bom o negócio, mas eu queria ter Gabriel Teixeira, sendo bem sério. Não acho um jogador espetacular, mas acho que pra trazer um jogador igual a ele, em relação principalmente a físico, o físico dele nesse ano foi até bom, diferente do outro ano, mas de qualidade técnica, idade, etc., a gente provavelmente vai gastar um pouco mais. Só que a relação tá muito desgastada e ele, com esse histórico da não venda lá pro time da Arábia, isso com certeza ia fazer com que o Gabriel Teixeira não recebesse ofertas muito vantajosas do mercado externo. Vende, aí você pode até fazer a conta, tá vendendo o Gabriel Teixeira pra trazer o Keno, não sei o quê, só que a gente tem que olhar caso a caso, né? A gente, querendo ou não, a gente precisa olhar caso a caso. É uma relação extremamente desgastada, complicada e de alguém que na Série A, no Brasileirão Série A, ainda não se destacou. Gabriel Teixeira se destaca principalmente no iniciozinho de um Brasileirão,
né, até junho, Copa do Brasil ali, Carioca e tal, e vai se destacar depois na Série B. Enfim, qual a sua opinião? Sei que você tá animado, mas tenta pensar racionalmente sobre a saída dele. Você acha uma boa? Deixa nos comentários aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima, valeu.